A marca da besta. Tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 19 de junho, e vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudo sistemático da Bíblia, da Palavra de Deus, onde a gente tem falado de alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia. A lição do trimestre está chegando no final, falta só mais uma semana para a gente iniciar com um estudo novo, guia novo. Hoje eu vou até falar, a língua está coçando esses dias aí, nosso próximo tema já está aqui, ó, o livro do Êxodo. A gente vai estudar sobre o Êxodo, o povo de Israel ali, o próximo trimestre, julho, agosto e setembro de 2025. Então, na CPB, na Casa Publicadora Brasileira, você pode pegar, comprar no site, vou deixar lá na descrição, nos comentários, para você ter o guia de estudo aqui, tá? Esse guia que a gente estuda aqui no canal, tá bom? Então, falta só mais uma lição e a gente vai começar outra. Essa semana a gente está estudando precursores dos eventos finais. Desde o sábado a gente começou esse tema. Então dá uma olhada aí no card, na descrição, nos comentários, que tem um link de cada vídeo aí da semana. E hoje a gente vai falar sobre a marca da besta, que é um tema bem polêmico aí, mas esclarecedor, que também nos alerta sobre a decisão importante que vamos ter que tomar caso aconteça na nossa geração, tá bom? Então fica comigo até o final, porque como sempre eu digo, vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, compartilhando a telinha aqui, os slides, para ficar visualmente melhor. Então hoje, quinta-feira, 19 de junho, a marca da besta é o tema da lição de hoje. Peguei aqui do professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil, o estudo que ele faz, que é muito legal. Aí eu complemento aqui para ficar interessante para você. De forma completa, você entender o assunto da semana e de cada dia. E ele faz o seguinte, essa introdução de hoje, a profecia sobre a marca da besta. A palavra profética mostra que, nos eventos finais que antecederão a segunda vinda de Cristo, haverá uma perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então a gente já viu isso ao longo da história acontecendo, e Apocalipse também deixa claro isso aí, Tudo por conta devido à guarda do sábado. A fidelidade aos mandamentos de Deus, inclusive o quarto que é, lembra-te do dia de sábado para o adorar ou santificar, E aí o professor coloca que isso irá gerar primeiro um decreto através do qual as pessoas serão obrigadas a adotar o domingo como dia oficial de adoração a Deus. Eu vou fazer uma pausa aqui porque a gente está vendo, não sei se você está acompanhando, a gente está vendo ao redor do mundo e aqui no Brasil, leis, decretos sendo feitos com relação a leis trabalhistas. Está começando o movimento, as narrativas, as justificativas que parecem benéficas, boas, com o intuito bom de proteger o trabalhador, de dar qualidade de vida, Vai ser um para o meio ambiente. Então, vou ver várias narrativas que vão conquistar as pessoas. Então, a gente já está vendo aqui que vai ser proibido trabalhar dia de domingo, a não ser que o empresário negocie com o sindicato. Então, a gente já está vendo as coisas, e o Espírito de Profecia fala muito dos sindicatos, Então, perceba que o cenário, desde a pandemia, tem se intensificado e está sendo estruturado para que logo, logo as coisas aconteçam. Então, fiquemos atentos, Então, a gente viu há um tempo atrás aí a legislação sobre a carga horária de trabalho ali, e agora foi decretado, teve uma lei colocando essa questão de não trabalhar no domingo. E aí começa assim, daqui a pouco é trabalhar obrigado no sábado, daqui a pouco, é adorar, é descansar, e aí vai começar a apertar, o cerco vai fechar, Então, o cenário está sendo colocado aí diante dos nossos olhos, Então, muito pertinente o estudo aqui de hoje, porque tem a ver com os nossos dias de fato, De forma sorrateira, silenciosa, e as pessoas não estão percebendo. A amplitude desses decretos serão uma marca que o Apocalipse chama de a marca da besta, que identificará os que são leais à besta. Como exemplo de perseguição, podemos ver que Jesus enfrentou críticas quando guardou o sábado, como Deus pede, fazendo o bem, e que por isso os judeus planejaram sua eliminação, por se mostrar uma ameaça para as regras que tinham como infalíveis na época. Então a gente vê essa distorção, o guia hoje traz isso. A gente vê que Jesus, quando nasce, ele vem em um tempo onde o povo de Deus se afastou tanto de Deus, de idolatria, corrupção, imoralidade e distorção da palavra de Deus. O legalismo estava em alta. As pessoas estavam colocando tradições humanas onde não tinha base bíblica nenhuma. Então Jesus vem nesse momento para ensinar, para cumprir, mostrar, corrigir, trazer o equilíbrio para o absurdo que colocaram com relação ao que Deus apresentou, Então esse é o cenário que Jesus veio. O autor do guia coloca aqui, à medida que os anos passam e eventos finais como o decreto de morte e a marca da besta ainda não acontecem, algumas pessoas expressam dúvidas e até mesmo ceticismo
sobre essa interpretação dos eventos finais, incluindo a centralidade do sábado e do domingo no conflito final. Então a cegueira é enorme, porque se a gente fala isso, as pessoas dão risada. KKKK, isso aí é conto infantil, isso aí não existe não, nunca vai ser assim, impossível. E a Bíblia já mostrou isso várias vezes acontecendo, e as pessoas parecem que estão vendadas, né? O Apocalipse é claro, presta atenção nisso aqui, olha que esclarecimento, né? Ou adoramos o Criador, ou adoramos a besta e a sua imagem. E não deveria nos surpreender que em uma questão que gira em torno de adoração ao Criador, o sábado fosse central, uma vez que é esse o dia, é o sinal fundamental de que Deus é Criador, que deu origem a esse dia, após construir tudo, né? E deixou como um dia de guarda no próprio Éden, lá no início da criação, né? Aquele que fez os céus, a terra e o mar. Então é um memorial da criação, colocando Deus como criador, e Deus pega esse dia, separa, santifica, abençoa e dá de presente para o homem se relacionar com ele. Então tem a ver 100% com a adoração. Olha outra coisa que o autor coloca aqui, ó. Além disso, não é coincidência que o poder representado pela besta, que a gente já viu aqui, que é o sistema papal, né? Eu fiz esse vídeo aqui, os 7 reis do Apocalipse, quase 2 horas de conteúdo. Se você ainda não viu, veja, porque vale a pena. Falando da profecia de Daniel, de Apocalipse, a gente vê claramente as características dessa besta. A besta que sai do mar, né? Então a gente vê quem é, que é o sistema papal. E a gente coloca aqui, ó, que não é à toa, não é coincidência, que esse poder representado pela besta é o mesmo poder que alega hoje ser representante de Deus na terra, perdoar pecados, e que mudou o mandamento, né? Mudou os tempos e as leis, né? Do sábado para o domingo, sem base bíblica nenhuma, só com justificativa, né, para pegar um dia pagão, o Sunday, e colocar, porque Jesus ressuscitou, mas onde é que está na Bíblia? Que porque Jesus ressuscitou, o dia de guarda agora é o sábado. Não existe. Onde é que tem na Bíblia que Jesus abençoou o domingo, santificou o domingo? Não tem, que Deus não tem. Então, com esse pano de fundo em mente, faz todo sentido a ideia de que o sábado e o domingo estão envolvidos na questão central do grande conflito, que é a adoração. Deus quer ser adorado, criou a gente para adorá-lo, e o diabo quer usurpar essa adoração, o diabo quer ser adorado. Ou para adorar o diabo, né, que ele quer adoração, ou para adorar outras coisas, porque também ele vai sair satisfeito, né? O importante é você adorar outros deuses, ter outras coisas acima de Deus. E aí descobrir o que Deus orienta, né? Não terás outros deuses diante de mim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e assim vai. E aqui o guia coloca uma pergunta, né, que fala assim: encontramos no Novo Testamento um antecedente da questão do sábado versus a lei humana, né? E aí tem uma pergunta aqui, acho que vou compartilhar com vocês. A pergunta aqui, a 7ª pergunta da semana, né? Leia Mateus 12, de 9 a 14, e João 5, de 1 a 16. O que levou os líderes religiosos a querer matar Jesus, né? Então a gente vai ver isso aqui, justamente nesse cenário que eu falei na introdução aqui, de um mundo pervertido, distorcido, legalista, né? Radical, extremista, para uma coisa que não tinha na Bíblia, que não foi Deus que orientou, mas tradições humanas, puramente humanas, que é até hoje consolidada pela Igreja Apostólica Romana, pelo sistema papal. Um monte de tradição que não vem de Deus, é invenção humana, né? Olha aqui, ó, vamos ver os textos. Mateus 12, de 9 a 14, ó. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, né? Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? A pergunta capciosa. Então os fariseus, os líderes, as pessoas que estavam ali, né, com tradições humanas, os que se acham sábios, né, estavam ali querendo pegar Jesus. A gente sabe a história, o contexto ali, né? E aí chegou assim: ele vai querer curar aqui, vamos ver. E aí, é lícito você curar no sábado? Fazer pegadinha, né? Colocar Jesus em contradição. E aí, lhes respondeu Jesus: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? E aí Jesus dá um tapa de luva, né? Porque se caísse uma ovelha, um animal, um boi no sábado, eles tiravam porque valia dinheiro. Então você vê a hipocrisia, a incoerência. Se fosse para causar algum prejuízo para eles, eles não ligavam de corromper, de distorcer, de quebrar a lei, né? Ainda que tivesse sido interpretada errada. Então Jesus falou: se fosse uma ovelha, um gado, um boi, um animal que tivesse caído ali, você não ia tirar no sábado? Você não tira? Agora, por que aqui se um homem cair, eu não posso ir lá ajudar ele? Porque se tiver um homem ferido, eu não posso ajudar. Então Jesus aí mostra a total incoerência e hipocrisia deles, né? E o que todo mundo faz hoje, ao invés de se adaptar à lei, quer adaptar a lei aos seus hábitos, às suas conveniências próprias. É por isso que tem mais de 35 mil denominações, porque cada um abre uma igreja, uma placa, um CNPJ que aceite o que aquela pessoa quer, o que aceite aquele modo de vida que aquela pessoa quer, não quer abandonar, né? Então, é isso aí que Jesus veio nesse tempo para mostrar esse erro, né?
Então aqui, ó. Então você não vai tirar uma ovelha? Então vai. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então o que é que a gente faz no sábado? Fazer o bem. Tudo o que Deus pede é obedecer a Deus, demonstrando amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo, né? Então isso é lícito fazer no dia de sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então Jesus curou, fez o bem ali, né? E muita gente distorce aqui porque diz que Jesus trabalhou. Isso não é trabalho. Jesus era carpinteiro, né? Ele não fez mesa, não fez cadeira, não fez nada. Ele curou, ele levou saúde, bem-estar. Isso é ajudar o próximo, né? Então isso é lícito fazer no dia de sábado. Então as pessoas distorcem, ficam procurando mimimi, justificativa para querer fazer igual os fariseus aqui faziam. Tem muito cristão hoje que faz isso. O povo que não estuda a Bíblia, das outras denominações cristãs, que se dizem cristãs. Ah, mas Jesus trabalhou no sábado, Jesus curou, Jesus fez isso. O sábado era só para judeu, era só para quem morava em Israel. O sábado foi abolido na cruz. E não entende que isso tudo é invenção, tradição humana, inspirada pelo diabo para fazer as pessoas se afastarem do que Deus quer, né? Então, ó, então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. E é isso que vai acontecer no tempo do fim, né? Com os fiéis. Ou quem foi igual a Jesus, fizer o bem no sábado, obedecer o que Deus quer, e aí a gente vai ser perseguido pelos conspiradores, né? Aqui no outro texto de João 5, 1 a 16 fala o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, né? Cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento que acontecia nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E aqui tem vários fundos morais aprendizados, né? Porque Jesus sabia de tudo, né? Porque aqui ele pergunta se a pessoa quer ser curada, né? A demonstração, a ação do homem, né? A fé. Então, Jesus sempre quer saber o que está no coração, né? Porque alguém poderia falar que pergunta mais besta, né? O cara tá ali há 38 anos, tá ali na ponte querendo ser curado, né? Não conseguindo entrar na hora, e aí Jesus vem e pergunta se ele quer ser curado, né? Então, a pergunta é muito mais profunda do que aparentemente parece, né? E aí o paralítico diz, ó: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Então ele está pensando naquela método tradicional, naquela coisa que estavam ali de ir o primeiro a mergulhar depois da agitação da água. Então, e não respondeu a pergunta, é o que muita gente faz. Jesus pergunta uma coisa e a pessoa responde outra. Você quer ser curado? A resposta era sim ou não. Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando ir, outro chega antes de mim. Olha o mimimi, a justificativa. Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou: você quer ser curado? Acabou. E às vezes eu e você damos desculpas, justificativas, né? Isso é coisa de quem não quer ter a vitória, né? A desculpa é o inimigo do sucesso. Ficar dando justificativa, né? Então você quer ser curado? Você quer mudar de vida? Você quer ter uma estabilidade financeira? Você quer ter saúde? Você, sim ou não? Sim. Então você tem que agir como aquela pessoa que já tem, né? É a mentalidade positiva. A gente falou disso, de chamar a existência o que não existe como se já existisse. Não ficar dando desculpa. Veja bem, mas eu não tenho condição, mais isso e aquilo. Eu sou incapaz, eu tento. Porque isso aí só lhe deixa mais longe do seu objetivo, né? E aqui Jesus fala, né? Levante-se, pegue a sua maca e ande. É tipo assim, se você quiser, faça o que eu tô te orientando, obedeça, né? Aí a ficha caiu, né? Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E aí vem, ó, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Olha aí. Olha o absurdo, o legalismo, as loucuras das tradições. Não podia andar, se cuspisse, não podia cuspir, não podia pegar peso. Olha, onde é que tem isso na Bíblia, né? E o paralítico respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? E no verso 13 aqui diz: o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. E aqui fica mais um aprendizado de Jesus claro, daquelas pessoas que acham que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que deixa claro que a pessoa foi curada, foi aceita, recebeu o perdão, né? Foi a santificada, foi salva, curada, aqui fazendo analogia à salvação. Mas Jesus fala: não volte a pecar para que algo pior não aconteça. Aquela pessoa que diz que aceitou e vive pecando, vive desobedecendo,
ela vai perder a salvação. Então ela vai ser condenada porque as obras dela não estão condizendo com aquela pessoa que aceitou, que foi salva, que diz que aceitou, né? Então a gente já estudou isso nos dias anteriores. E aqui nesse verso de João 5, verso 14, deixa isso claro. É a mesma coisa da mulher. Vai, não peques mais. Ou seja, se você aceita a salvação, recebeu o perdão, você vive uma vida conforme Jesus quer, obedecendo aos 10 mandamentos, testemunhando dele. Não volte a errar, não seja desobediente. Por quê? Você pode ser condenado pelas obras. Bom, então, isso é claro aqui, não existe uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então a jornada do cristão tem que ser aí até Jesus voltar como a aurora, dia raiando, raiando até se tornar dia perfeito, né? E aí depois disso, né, que Jesus reencontrou ele e deu esse recado aqui, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado, né? Então, respondendo aqui a pergunta, mais elaborado, o professor Gilberto coloca, ó, de acordo com a narrativa bíblica que a gente acabou de ler, né? O que levou os religiosos do tempo de Jesus a querer matá-lo? Está aqui o texto e o professor responde. Jesus guardava o sábado fazendo o bem como estabelecido por Deus. E os líderes religiosos guardavam o sábado seguindo regras e a tradição dos homens, né? É absurdo demais a distorção que faz e até hoje é assim. O professor ainda comenta aqui, Gilberto Brasiliano, como Jesus tinha uma visão idealista da guarda do sábado, era visível que haveria um confronto a qualquer momento, porque os líderes religiosos tinham criado centenas de regras que estabeleciam a forma correta de guardar o sábado. Isso não é bíblico. Não estava conforme a Bíblia, estava conforme, de acordo com a tradição deles mesmo. É igual a Igreja Católica faz hoje. E aí o professor Brasiliano coloca, no tempo do fim, o motivo da perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus, principalmente a guarda do sábado, vai estar focado nesse ponto em especial. A lei humana, tradições humanas, decretos impostos pelo homem versus a lei de Deus. Principalmente a guarda do sábado bíblico. Devemos ficar firmes no que está escrito e pronto, né? Então, eu anotei aqui também, respondendo aqui no guia, ó, o que levou os líderes a matar Jesus? O legalismo, a visão distorcida sobre os mandamentos, né? Jesus observava o sábado conforme Deus orientou, de forma livre, equilibrada, colocando Deus e o próximo em primeiro lugar. E os líderes religiosos observavam segundo suas conveniências, né? Seus próprios interesses. Né? E aqui o guia coloca uma outra coisa para a gente pensar. Veja a hipocrisia e a incoerência, né? Queriam matar, ou seja, tem um mandamento lá, não matarás, e o desejo dele no coração era de matar Jesus, né? Ou seja, veja que paradoxo, né? Querendo descumprir, desobedecer uma lei, dizendo que está corrigindo outra, né? Julgando uma pessoa, né? Então, o desejo de matar por causa da tradição que eles mesmos criaram, né? Diz a Bíblia não proíbe curas no sábado, assim como nenhum texto bíblico colocou guarda de domingo em lugar da observância do sábado, né? Versus a maneira correta de observar o sábado, né? Então, embora a questão específica com Jesus não seja a mesma dos eventos finais, é bem próxima, né? A lei humana versus a lei de Deus. E em ambos os casos, a lei contestada gira em torno do sábado bíblico, né? Muito forte isso aqui. Aqui no auxiliar, a gente vê o seguinte também ainda falando dessa questão da Igreja Católica, né? Olha o que diz aqui, ó. A gente viu sobre o barro falando ainda das profecias lá do oleiro, né? Olha o que o autor coloca aqui, ó. A mentalidade de Babel, lembra que a gente falou no início da semana sobre a mentalidade de Babel que começou lá de Nimrod, né? Nabucodonosor ali, a Babilônia representando essa confusão, essa mentalidade de usurpar o trono de Deus. Aí o guia traz hoje, no dia de hoje, no auxiliar do professor, essa questão da mentalidade de novo, caracterizando o poder representado pelo barro do oleiro, que também é o mesmo poder representado pelo chifre pequeno de Daniel 7 e 8. Dessa vez, porém, os personagens de usurpação e perseguição são mais vívidos e explícitos. Assim como o barro alegava ser divino, né? O chifre pequeno alega ser divino. E sua arrogância e blasfêmia e usurpação são ainda mais pronunciadas, né? Daniel 7, 25 fala isso. Com a mesma conexão entre usurpação e perseguição de Daniel 8, no verso 24 e 25. Então, nesse vídeo que eu fiz dos 7 reis aqui, eu explico bem isso aqui, as analogias, as interpretações desses símbolos. A gente vê que é o poder da Roma, né, pagã, e depois a Roma papal, o sistema papal. O livro do Apocalipse repete o mesmo cenário terrível, mas com simbolismo diferente. Logo após os mesmos 4 animais que vimos pela primeira vez em Daniel 7, a revelação apocalíptica identifica um poder de usurpação que é identificado como uma besta, como o pequeno chifre de Daniel 7 e 8. Essa besta afirma ser divina, como está em Apocalipse 13, no verso 4, e persegue o povo de Deus, logo em seguida no verso 5 e 7.
Essa rápida pesquisa da profecia é necessária para que entendamos a palavra profética de advertência e para encorajar o povo de Deus, né? Como está no verso áureo que a gente viu em 2 Timóteo, né? Então, aqui vem umas dicas pra gente, né? Aplicação para a vida, né? O chifre pequeno e a besta são frequentemente, né, caracterizados ali como o poder da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa, né? O sistema papal, na verdade, não é uma pessoa, é o sistema. Como devemos lidar com essa identificação, né? Como devemos nos relacionar com as pessoas católicas? Isso é importante porque às vezes as pessoas querem culpar a pessoa e às vezes vai com agressividade, vai com um jeito que afasta, né? E a gente tem que demonstrar amor, tem que mostrar as pessoas com carinho, a forma tem que ser de uma forma que a pessoa veja que ela pode estar sendo enganada, né? E aqui a dica vem, ó, identifique a mentalidade de Babel ao longo da história, não apenas na Igreja Católica, mas também em regimes totalitários, comunistas, socialistas, ditadores, né? Como o nazismo, o marxismo, stalinismo, culturas e tradições que trazem ideologias e narrativas que levam as pessoas totalmente para o engano, né? E aqui vem, né, uma dica aqui para fazer, ó, examine como a mentalidade de Babel pode se manifestar na sua igreja, em seu caráter pessoal, em suas relações com os outros, no ambiente familiar, no trabalho e na forma como você trata seus liderados, cônjuge e filhos, né? Como podemos fazer a transição de uma mentalidade de Babel para uma mentalidade bíblica? Então, fica essa reflexão aí, tá bom? Para finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui no comentário de Ellen White, né? Para a gente finalizar aqui o estudo de hoje. Aqui no finalzinho, Ellen White coloca o seguinte: é preciso coragem moral para fazer a obra de Deus sem vacilar. Quem nela trabalha não pode dar lugar ao amor próprio, ao egoísmo, à ambição, ao comodismo ou ao desejo de evitar a cruz, né? A ordem é, como está em Isaías 58, no verso 1, diz assim, ó, grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta, né? Trabalhamos para exaltar o nome de Deus na terra? Essa é a pergunta que a profetisa fala aqui. E aí ela continua perguntando, devemos obedecer à voz dele, né, de Deus no caso, ou devemos ouvir a voz suave do maligno e ser embalados num sono fatal da véspera das realidades eternas? A verdade é tudo para nós ou não é nada. Quem quiser ser reconhecido no mundo, que siga o mundo, mas aquele que serve a Deus, que obedeça a ele e não ao homem, né? Trazendo aí de novo essa coisa da lei divina, dos decretos divinos, das tradições humanas e do que está na Bíblia, né? Dos 10 mandamentos. E olha o que ela coloca aqui, ó. Todo cristão está envolvido no grande conflito entre fé e descrença. Todos têm que se posicionar. Alguns aparentemente não se envolvem no conflito de nenhum dos lados. São aqueles omissos, as pessoas que acham que, né, estão em cima do muro ali, não se manifestam, não se posicionam. Igual na hora da eleição, que uns votam nulo, justificam, votam branco, como Pilatos fez e lavou as mãos. Olha o que Ellen White fala aqui dessa galera. Talvez não tomem partido contra a verdade, mas não se apresentam corajosamente por Cristo, com medo de perda de alguma coisa ou de alguma censura, né? Ficam com medo, receosos, né? Olha o que Ellen White coloca desse tipo de gente. Esses são contados como se fossem inimigos de Cristo, pois Cristo diz, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Como está em Mateus 12:30. Então, forte aí, né? Pra galera que gosta de ficar em cima do muro, dizentão, não se posicionar, passar pano quente, pano na cabeça ali, né? O pessoal que fala, eu acredito em Deus, mas não toma uma postura, não procura uma igreja, não se batiza, né? Então, nem é do mundo, nem é da igreja. Então fica em cima desse nimbo aí, nesse meio termo. Só que não existe meio termo, né? Ou é Deus ou é o diabo. Só haverá duas classes, cada uma distintamente assinalada, seja com o selo de Deus vivo, seja com a marca da besta ou a sua imagem. Cada filho e filha de Adão escolhe Cristo ou Barrabás como seu comandante. Fazendo alusão de novo à eleição, processo que teve ali entre escolher, né, votar em Cristo ou em Barrabás, né? Infelizmente, votaram no ladrão, sempre, né? Essa é a representação do ser humano caído, da raça caída, que vota no pior, vota no errado, né? Ao invés do Salvador. E a gente vê na Bíblia, claro, a explicação de tudo isso, né? Em Oséias 4:6, o povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento bíblico, né? Do Espírito Santo. A fonte do conhecimento, Deus, o afastamento de Deus, a pessoa fica ignorante. E em Provérbios deixa claro que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas o ímpio no poder faz o povo gemer, o povo geme, né? E aqui Ellen White coloca, ó, todos que se colocam do lado dos desleais estão sob a bandeira tenebrosa de Satanás e são culpados de rejeitar e desprezar Cristo. Eles crucificam deliberadamente o Senhor da vida e da glória. Cada um tem uma pergunta importante para responder por si mesmo. Você está do lado de Satanás, um transgressor da lei de Deus, ou é leal àquele Deus que se assumiu o Senhor de tudo?
O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia entre 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isso está em Êxodo 34, versos 6 e 7. E ela finaliza dizendo que o caráter de Deus foi revelado como sendo a sua glória. Deus confiou todo o julgamento ao Filho, né? João 5:22. E como um juiz justo, Cristo sentenciará cada obra, seja ela boa ou má. A justiça é tanto uma expressão de amor quanto de misericórdia, né? Amém. E eu lembrei aqui, poderia ter citado perfeitamente Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, que fala de tudo que se tem ouvido, de tudo que a gente tem estudado. O resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo ser humano. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Tudo que a gente faz, atos, palavras, pensamentos, né? Quer sejam boas, quer sejam mais, né? Então, no final, a porta da graça está aí aberta. Deus está registrando tudo. Jesus está sondando, está julgando, que é, a gente estudou isso aqui, o juízo pré-advento, né? Um juízo investigativo, para que todos possam ver realmente a prova de quem aceitou e quem não aceitou através das obras, né? Através da demonstração prática, colocando Deus em primeiro lugar e o próximo em segundo lugar. Então que a gente fique firme e forte, leve a mensagem e estejamos preparados para tomar a decisão sempre correta ao lado de Deus, né? No exército divino, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Curte aí, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho. Eu sempre finalizo fazendo esse pedido, por quê? Para você receber os avisos, as notificações sempre que eu postar conteúdo aqui no meu canal do YouTube e para você ajudar esse conteúdo a ir mais longe. Você vai ser um missionário, uma missionária, um duplicador, né, uma duplicadora desse conteúdo aqui, levando a mensagem para frente, tá bom? Então não custa nada, é rapidinho, só clicar aí no legal, no curtir e compartilhar, pegar o link e mandar para grupos, para pessoas da família, da igreja, tá bom? Vai ajudar muito a gente. Ou comentar aqui o que você acha do estudo, alguma dúvida, algum complemento interessante que você acha que vale a pena aqui que eu acabei me passando e não falei, tá bom? Então aguardo você no próximo estudo, amanhã a gente finaliza a semana e vamos para a última lição desse guia de alusões, imagens e símbolos sobre como estudar a profecia, tá bom? Aguardo você amanhã. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.